Fala galera que nos acompanha através das redes sociais. Estamos no ar com mais um episódio do Camaleão Cast. Carnaval acabou, os filhões já curtiram o carnaval e nós estamos de volta a todo vapor com o nosso Camaleão Cast. Hoje recebendo uma visita muito especial, o nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Wildberg Rodrigues. Hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui falando sobre saúde mental, falando sobre vários outros assuntos. Mas antes disso, roda a vinheta. Meu compadre, Dr. Wildberg Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso Camaleão Cast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Meu compadre Betinho Nogueira, muito obrigado ao staff completo. Obrigado ao Camaleão Cast. Alvo de minhas dúvidas, minhas perguntas. Uma das coisas que eu quis saber o motivo, porque às vezes a gente intitula programas, a gente rotula, né? Sim. E algo me chamou a atenção desde o princípio, porque camaleão, eu tive a curiosidade para tirar, essa questão da adequação, de entender que o mundo é fluido, que a vida é fluida, não é estanque, e que nós precisamos nos adequar. O Camaleão Cast, ele veio para me provar que até mesmo num ambiente fechado, onde inúmeras perguntas serão feitas, onde as dúvidas pairam, há possibilidade de adequação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer a Carla, minha companheira, parceira, que está aqui comigo, veio me acompanhar, dando força, suporte, amparo, né? Agradecer aos meus filhos, que são as minhas bênçãos e heranças do Senhor, a minha mãe, que é meu suporte, minha âncora. E estamos aqui para o que der e vier, mas não para o que vier e der. E eu já vi que essa entrevista de hoje vai ser uma entrevista muito rica, de muito aprendizado. Eu aprendendo com o senhor, claro, óbvio, porque as suas primeiras palavras já foram poesia, já deu para sentir que hoje essa entrevista vai ser muito rica, eu tenho certeza disso. Mas, compadre, vou lhe chamar de compadre, assim como eu chamei o compadre Renilton, que esteve aqui também. Por favor. Né? E depois nós vamos explicar também o porquê, apesar de já termos explicado no dia que o compadre Renilton veio aqui. Mas, compadre, como surgiu a psicologia em sua vida? Como o senhor deu aquele estalo, falou assim, não, vou ser psicólogo? Como surgiu? Na verdade, desde a adolescência, eu tinha muitos amigos que sempre me procuravam para conversar. Sempre fui muito daquele de escutar os amigos. E tinha uma característica, eu nunca gostei de expor as conversas que me eram trazidas. Não sonhava em fazer psicologia, nem pensava isso. Meu sonho era medicina. Fiz teologia durante um período, e na teologia a gente aprende também a escutar. Uhum. E na infância, na adolescência, juventude, isso começou a tomar corpo. Saí do universo da teologia, à época, do seminário, e fui para Belo Horizonte. Estudar, fazer um cursinho, depois de 7 anos sem estudar na escola secular, né, só tinha estudado depois desse período no seminário, que não tem ligação com as disciplinas seculares, né? Fui para Belo Horizonte, fiz o cursinho, e nesse cursinho eu me deparei com um professor que fiz amizade, Júnior, professor de geografia, Pachecão, que hoje brilha, né? Tem aí, inclusive, participou de alguns eventos, e agora, inclusive, está palestrando pelo Brasil. Fala, cara, é fantástico. E eles me disseram, Wilde, faça um teste primeiro, antes de escolher, antes de ir, né? Faça um teste primeiro, teste vocacional. E eu fiz. E uma das cadeiras que me foi apresentada foi exatamente psicologia. Eu resolvi arriscar. Fui para a PUC, BH, no meio do cursinho ainda, o cursinho era de 1 ano, no meio do ano eu resolvi fazer vestibular. Tem uma brincadeira que eu disse para meus pais, na época,
eu disse que eu gostaria de entrar na universidade passando em primeiro ou último lugar. Primeiro porque você é aquele que, né, Top, né? o top de tudo. O último é porque você entrou no apagar das luzes. Eu falei, se não for dessa maneira, eu não quero. Passei, eram 100 vagas, eu passei em 44º lugar. Fiz festa durante 3 dias, gritei, desci as escadas do prédio correndo. Porque, na verdade, o que importa é você estar onde você gostaria de estar. Então, a psicologia surgiu exatamente aí. Primeiro, um histórico de escutar as pessoas, mesmo sem ter noção de que isso era o cabedal da psicologia, né? Que é escutar a alma do outro, é tentar envolver-se com a alma do outro. E foi um teste vocacional que me deu a direção para fazer psicologia. Fiz na PUC-BH e estamos aqui hoje. Já há 30 anos como psicólogo. O senhor atende particular também, né? Fala pra gente um pouco. Na verdade, depois de alguns anos atendendo em clínica tanto particular, né, como pelo município, pelo SUS, eu preferi parar um pouco, temporariamente, com a clínica privada, com a clínica particular, atendimento. Em um acordo com a minha parceira, a gente criou uma empresa que veio a sambarcar a algo que eu já fazia há algum tempo, né? Eu ministrava muitas palestras, cursos, treinamentos, só que eu fazia isso de uma maneira gratuita, né? Eu tinha a ideia que eu precisava devolver ao Estado, devolver ao município, devolver à população, né? Aquilo que eu tinha recebido. Depois eu falei, mas espera aí, rapaz. Ela me chamou e disse, mas você devolve. Você devolve isso quando você faz isso. Vamos então fazer de uma maneira que possamos sobreviver disso também. E aí nós criamos a WR, treinamento de capacitações, e a partir de então nós passamos a atender empresas, escolas, prefeituras, de modo geral, atendimento com treinamento e capacitação. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Centro de Atendimento Humanizado, em Bandeira do Colônia, em que a gente faz visitas domiciliares para compreender como está a população adoecida, né? Ela é minha parceira nisso também, ela me acompanha nesses momentos. Carla tem a participação direta nisso, uma leitura, uma releitura de algo. Inclusive, esse 2026 a gente já começa preparando atendimentos com oficinas terapêuticas, que ela é oficineira. Importante. E aí, de repente, a gente vai tocar a psicologia dessa maneira. Hoje nós trabalhamos assim, atendimento pela prefeitura, né? Eu sou concursado, inclusive passei em primeiro lugar no concurso da prefeitura, né? Em Itapetinga, e agora atendendo de maneira privada a empresas, escolas e prefeituras. Ótimo. Galera, lembrando que estamos no ar através dos nossos patrocinadores Brito Burger, o melhor hambúrguer da região, Império Autopeças e Cello Mix Produções. Essa galera que chega junto conosco aqui para fazer com que todas as semanas vá ao ar um episódio do Camaleão Cash. E você também pode ser um dos nossos patrocinadores. É só chegar no nosso direct aí, entrar em contato, que a gente vai disponibilizar para vocês aí certinho, passo a passo de como colaborar conosco e ser um patrocinador também, tá bom? Dr. Wildberg, compadre Wildberg. A psicologia nada mais é do que cuidar da mente. Ler, não sei se a palavra certa seria ler a mente, mas cuidar da mente, tentar tratar e ajudar uma pessoa que tende a sentir a necessidade de recorrer ao psicólogo para tratar, né? Durante a pandemia, o senhor foi muito requisitado, muito procurado? Então, antes um pouquinho voltar, a psicologia é uma ciência, né? E ela lida diretamente, uma das coisas que a gente gosta de falar, que ela é um toque na alma do outro, né? A psicologia ela vem como ciência para o estudo da personalidade, do comportamento das pessoas. Algumas patologias, estudo dessas patologias
para que possamos tratar. Uma vez me perguntaram a respeito da cura, né, na psicologia. E a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam o que significa cura, para que aí eu possa passar a responder a tua pergunta de maneira direta. A cura na psicologia significa acompanhamento, diferente da cura na medicina. Por exemplo, eu tenho um corte, inflama, um corte, eu vou ao médico, há uma inflamação, uma infecção, ele trata com antibiótico, anti-inflamatórios, etc, etc. Algum tempo depois eu tenho apenas uma cicatriz. Ficou curado. Pronto, não tem mais resquício a não ser a cicatriz, ok? Na psicologia, a cura é o acompanhamento. Isso porque algumas patologias não têm essa cura, essa eliminação absoluta do sintoma. Então, na psicologia, nós buscamos a cura pelo contato com a alma do outro, né? Fazer com que as pessoas possam compreender. Então, a gente entendendo isso, fica mais fácil compreender o que vem pela frente. No período da pandemia, disseminou-se muito o psicólogo, que antes era muito restrito, né? Disseminou-se muito o atendimento que não era mais físico, era virtual, né? E muitos psicólogos embarcaram no atendimento virtual e se especializaram em atendimento virtual. Hoje nós temos inúmeros colegas que trabalham muito bem nessa área, diferente, inclusive, do atendimento pessoal, o presencial. Okay? Então, houve sim um período em que muita gente buscou o atendimento virtual. E falando sobre o atendimento virtual, me veio algo muito importante. Que agora, o que a gente vê, o que a gente vive com a inteligência artificial, com o chat GPT é um absurdo. E muitos desses profissionais estão usando o chat GPT para ir de encontro a um problema. Exemplo, o senhor estava falando sobre o atendimento virtual e me veio muito à mente. Hoje a febre do momento é a inteligência artificial, o chat GPT. E eu vejo que muitos desses profissionais hoje acabam usando essa ferramenta como o dicionário Aurélio. E hoje a gente nem pega mais um dicionário, né, no físico. Né? Qualquer dúvida que tem, vai para o chat GPT. Eu já percebi que muitos desses profissionais hoje usam essas ferramentas. O que o senhor acha disso? Neto, eu posso voltar um pouquinho para poder responder essa pergunta? Fique à vontade. No período da pandemia, eu fui chamado a um programa de rádio para responder algumas questões sobre isso. E o entrevistador me disse assim, Toilde, me fale sobre essa questão de que a gente precisa ter esse distanciamento social. Porque é fundamental que tenha um distanciamento social e tal, etc. Eu fiquei olhando e falei, ele falou isso muitas vezes. Me perdoe não citar nome por uma questão ética. Ele falou isso algumas vezes. Eu disse, posso discordar por um instante? Ele disse, pode. Eu disse, não existe a menor necessidade de distanciamento social. Ele disse para mim, se eu quero saber mais do que todo mundo, se eu quero saber mais do que as pessoas que estão, eu falei, não é que eu quero saber mais, é que eu só estudo isso. Na verdade, não há a menor necessidade de distanciamento social, existe a necessidade de distanciamento físico. Porque quando eu estava vindo para cá, o senhor me ligou. Toilde, o programa vai começar tal hora e tal. Isso é uma relação social. Ele disse sim. Houve necessidade da gente se distanciar socialmente? Ele disse não. Mas nós estávamos na sala, separados. Aqui é um distanciamento físico. Hoje a gente tem distanciamentos físicos. A ideia proposta à época era distanciamento físico. Mas as pessoas utilizaram distanciamento social, né? Um afastamento social. Tal. Alguém disse e ninguém se preocupou em pensar a frase. E aí disseminou-se. E uma coisa que se dissemina quando alguém não pesquisa,
se torna verdade, né? Então, isso ocorreu e eu falei para ele, nossa, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu falei, mas eu tenho que pensar, né? Isso surgiu na verdade não surgiu de um psicólogo, de um psiquiatra, surgiu de um jornalista que falou sobre isso e se arvorou desse conhecimento e as pessoas pegaram o bonde porque era um jornalista de uma empresa, né, famosa, pegou e o bonde foi embora. Pronto. Agora eu posso responder sua pergunta, né? Com questão à relação da inteligência artificial. Eu só vou dizer uma coisa e eu vou pedir para as pessoas pesquisarem, né? Vai parecer estranho e eu não vou responder, porque eu gosto de deixar a dúvida no ar. Não existe inteligência artificial. Isso é um termo cunhado que as pessoas pegaram. Porque a inteligência, ela precisa de alguns fatores que são eminentemente humanos. Ok? Então as pessoas falam assim, o Will falou isso. Pronto, vai pesquisar o que é inteligência, que é algo eminentemente humano e não de máquina. Ok? Você pode me perguntar, você vai utilizar que termo? Não vou falar porque as pessoas têm que pesquisar. Fica a polêmica aí. Dr. Wildberg Rodrigues disse no nosso Camaleão Cast que não existe o termo inteligência artificial. Que ele é cunhado para poder bancar essa fala que, na verdade, é essa IA, né? Pois bem, vamos lá. Você me perguntou o que eu acho a respeito disso. Há alguns dias eu participei do lançamento de um livro de um amigo, e ele todo feliz, né, com o livro que ele está lançando e tal, e eu feliz com ele também, porque é muito bom quando você faz isso, né, quando você vê o progresso e tal. E aí, na hora que ele foi apresentar, ele disse assim, ele pegou o livro e falou assim, tá aqui, ó, o livro e tal, totalmente escrito com inteligência artificial, totalmente escrito com chat. Aí eu tava cá, a mão coçou para levantar, mas eu não levantei, fiquei. Mas eu perguntei a um colega que estava do lado, falei, peraí, se ele deu apenas o título, se ele deu apenas a ideia, por que o livro dele? Então, assim, hoje nós temos algumas estruturas dentro da IA que você dá uma frase e ela te faz um texto enorme. Você diz o que você quer, ela faz um texto imenso. Você diz, você fala para esse aplicativo, né, para esse streaming, o que você quer, e ele faz para você como se fosse você. Aí eu pergunto, é seu isso? Não. Se não é meu, eu não posso arvorar como meu. O uso da IA, o uso da inteligência artificial, ela é interessante quando ela te traz inúmeras possibilidades de pesquisa. O perigo é que, em algumas situações, pessoas pegam a primeira resposta como uma resposta correta, né? O que você diz para a pesquisa lá, o que é compaixão? Ela te dá uma informação sobre compaixão. Pronto, aquele passa a ser sua verdade absoluta. Mas tem inúmeras outras situações que nós vamos ver que a compaixão se adequa. Ok? E isso, inclusive, na ação humana. E só para a gente entender, né, posso pegar aqui, se me permite, um texto bíblico que fala sobre o bom samaritano, que na verdade não foi, nunca será o bom samaritano. Isso é uma frase que foi adicionada por humanos para poder a gente entender a situação. Quando inúmeras pessoas passam diante de alguém que está caído no chão, um judeu caído no chão, né, machucado, bem machucado, as pessoas passam, olham, e alguns sentem pena dele. As pessoas passam, ficam com pena daquele. Esse é o problema. Aquele samaritano, ele tem compaixão. Porque na compaixão você faz algo para que o outro seja recuperado, para que o outro seja atendido, para que o outro possa obter algum favor que lhe dê vida novamente. Então, a compaixão me traz isso. Mas se você pesquisar, ela vai te dizer uma informação. A compaixão é isso, mas ela é estanque, ela é fria. A letra é fria. Não é complexa. Não, a letra é fria, entendeu? Então, o uso da IA, ela pode ser benéfica. Se você for... eu ia usar o termo inteligente, mas isso vai ficar pesado. Então, peraí. Se você tiver a organização intracromossomial à altura, para poder entender que aquilo ali
pode ser apenas uma verdade da IA, mas que você pode encontrar outras verdades, entendeu? Não se resumir só naquilo. Não se resume só aquilo. Tá? Então, se você tem a organização intracromossomial, né, adequada, vale a pena, desde que você pesquise mais, né, em outras leituras. E hoje a gente acha que vai resolver, né, todos os problemas lá. Pesquisando, ele vai lhe dar a resposta pronto, acabou. Como o senhor disse, né, não para ali. É algo complexo, né, que você também tem por obrigação de parar, estudar, olhar, pensar se é a melhor resposta, pesquisar ali em outro livro, né? Mas às vezes a gente para na inteligência artificial por achar que ela é inteligente e que a resposta virá com exatidão. Mas nem sempre é assim. O senhor falou de livro e o senhor falou de compaixão. E aqui está um dos livros que o senhor trouxe para nos apresentar. Compaixão. Fala um pouco para a gente desse livro. Ele é de Nilce Souza e Bebel Kinian. É um livro que fala sobre oração. A compaixão na oração. Eu tenho convivido com Carla esses quase 2 anos e eu aprendi o termo orar. Antes, durante muito tempo, eu orava com uma leitura de oração a Deus, né, pensada dentro do cristianismo, dentro do que eu vivi em todas as igrejas. Tá? E aí, de repente, eu descobri que eu preciso muito mais que isso. Uma fala que ela me trouxe que me fez repensar muito. Não sei se já aconteceu contigo, alguém dizer assim, Neto, ora por mim. Né? A gente sabe do seu vínculo com Deus, do seu vínculo lindo, maravilhoso, com a Trindade Santa, e admirável, e aí certamente alguém já disse para ti, Neto, ora por mim. Aí eu aprendi nesse muito tempo que muitas vezes eu disse isso, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, e as pessoas diziam, irmão, ora por mim. E numa conversa com Carla, a gente estava falando sobre isso, e ela disse, você já pensou que não é ora por mim? Eu disse, não. Não é, a pessoa está pedindo oração. A pessoa está pedindo oração. Ora por mim. Então a pessoa está precisando. Ela disse, não. É necessário compaixão. Ora comigo. Ela diz, quando a pessoa diz, ora por mim, ela diz, não vou orar por você, eu oro com você. Isso talvez seja a parte maior da compaixão. É quando você se propõe a estar com o outro. Jesus Cristo diz que não há amor maior do que dar a sua vida pelo seu amigo. E se Jesus Cristo, se ele, naquele momento, ele podia ter puxado minha orelha e dizer assim, ainda tem uma coisa maior ainda. Isso é muito grande, dar a vida pelo seu amigo. É muito grande. Maior que isso é dar a vida pelo seu inimigo. Isso é compaixão. É entender que eu preciso dar de mim para o outro, não esperando que o outro me dê de volta. É te oferecer algo porque você pede, porque você necessita, e não é porque eu tenho de sobra. É porque eu apenas tenho. Vou te perguntar, né? Carla estava caminhando com uma xícara de chá. Eu passei e esbarrei nela. E o chá derramou. Por que o chá derramou? Pelo fato de o senhor ter esbarrado nela, o impacto, né? Isso. Essa é a leitura primária, não é isso? Pronto. Carla estava caminhando com a caneca de café e eu esbarrei nela. O café derramou. Por que derramou o café da caneca de café? O impacto também. Pronto. Vamos entender agora o que fala do que eu tenho? Você sabe por que na primeira vez que Carla derramou, e eu esbarrei Carla, por que ela derramou o chá que estava na xícara? Porque não tinha café, tinha chá. Sabe por que na segunda vez que eu esbarrei nela, derramou o café que estava na xícara? Não é porque tinha chá, não é porque tinha água, é porque tinha café. Ela só transborda, só derrama aquilo que ela tem. Eu só posso ter compaixão, você só pode receber compaixão de mim se eu tiver compaixão de ti. Essa é que é a questão. E eu falei que a gente ia aprender muito aqui. Eu falei, não foi em vão. E realmente, a gente está aprendendo muito.
O senhor falando de compaixão, eu me lembro que a palavra de Deus diz também que a fé sem a obra, ela é morta. A compaixão não adianta você ter compaixão e não ter também a atitude, né? Coríntios 13 diz que agora, pois, permanecem essas três coisas, né? A fé, a esperança, o amor, a caridade. Se você não tiver essas três coisas, de nada valerá. Então, é Exatamente. exatamente isso, né, que o senhor está querendo nos dizer. Sim. E pegando um gancho com o que tu diz, com relação à fé, eu tenho uma fala que eu trago, né? É uma leitura minha de fé. A fé é a crença ilógica na ocorrência do improvável. A fé é a crença ilógica na ocorrência do improvável. Não há lógica alguma naquilo que eu creio se aquilo é improvável. Então, esse é o fundamento da fé. É você acreditar em algo que não tem como você acreditar naquilo. É ilógico. E é por isso que ela... Entendeu? Pronto. Massa demais. Compadre, esse grão de areia aqui, que é de sua autoria. Caramba, grão de areia. E eu já vi ele aqui em off, aqui, vi que tem poesia pura do início ao fim. Sim. Eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre Grão essa de areia, pérola. Grão de Areia é um livro curto, é um livro, eu diria quase que de bolsa, é um livro curto. É um compêndio de algumas poesias que eu fiz ao longo da minha vida. Ele foi impresso lá em 2001, se não me engano. Mas ele é histórico, ele tem alguns textos, né, que me remetem ao passado. Um dia eu estava conversando com uma amiga, ela disse, você deve sofrer muito, que eu escrevia muito, inclusive na época do Facebook, eu escrevia muito. Parei um pouco. E ela dizia assim, você deve sofrer muito. Eu falei, mas por quê? Porque os seus textos são sofridos. Você tem falando, não confunda o personagem comigo. Eu sou apenas um escritor. O personagem, eu crio inúmeros personagens, né? Grão de Areia, ele me traz uma série de personagens, né? Ele me traz personagens que choram de dor, da saudade, que choram da perda do seu pai, que choram pela perda de... Tem um texto que descreve a caminhada de Jesus Cristo desde o momento em que ele é preso até a sua crucifixão. Então, assim, são textos que falam de fé, tem textos que falam sobre sexualidade, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o menino. Então, é um livro que não tem... Eu falei com o pessoal, ele não tem lá no início o que tem em cada página, o índice. Porque eu entendi que ele pode ser aberto e lido em qualquer página, né? Então, o Grão de Areia ele veio exatamente para isso. Quando eu estava escrevendo, eu tive que tirar alguns textos da época e tal, mas quando eu estava escrevendo, um dia, Grão de Areia surge de uma conversa com um amigo, e falando sobre incômodos. Incômodo para lá, incômodo para cá e tal. E ele me disse, ele estava muito triste, que ele estava incomodado com algumas coisas que estavam atrapalhando a vida dele. Eu disse, o que te incomoda mais? Aí eu peguei uma pedrinha que estava no chão, pedra pequena, coloquei na mão dele e tinha um pozinho, areia no chão. Aí eu botei a areia na mão e a pedrinha na outra e falei assim, qual te incomoda mais? Ele disse, pedra? A pedra me incomoda mais. Eu falei, por quê? Não, porque a pedra ela é grande, ela é pesada. Tá, mas você não aguenta segurar ela assim? Aguenta. Se você escorar ela aqui em cima, você aguenta um tempão. Falei, beleza, tá te incomodando? Agora nem tanto. Falei, agora pega esse grãozinho de areia e coloca no seu olho. Falei, não. Por que não? Porque no olho vai doer, vai me incomodar, vai me impedir de enxergar. Ele vai me cegar. Eu falei, exatamente isso. O problema é que muitas vezes a gente tem grãos de areia ao nosso redor e acha que aquilo não vai nos incomodar. E deixa esses grãos de areia se aproximarem. A gente prefere lidar com o que é grande, com o que é macro, porque é visto, e quando a gente menos espera, o grão de areia está atingindo o seu olho, impedindo que você enxergue. Inclusive impedindo que você enxergue a quem você ama. Quer ver uma coisa que podemos falar isso? Por exemplo, você está em casa com sua esposa e filho, e tem um som alto na rua e você fica pé da vida com aquilo ali, né? Chateado, incomodado, né? Mas ali você está passando, sua esposa está deitada do lado e você está passando no seu celular
algumas figuras, alguns vídeos pornôs. Não tem som. Não tem som. Ela não escuta. Ela não vê. É só você. O som lá fora está incomodando muito. Mas aquilo ali, o que começa a acontecer? Aquilo começa a te fazer comparar, em determinado momento, aquelas pessoas que estão ali, que são preparadas, que são treinadas, capacitadas para fazerem aquilo, com a esposa que está do teu lado, que cuida do teu filho, que cuida da tua casa, que cuida da tua vida, que cuida dela, que cuida do teu relacionamento. E a gente não percebe isso. O som me incomoda. É a pedra. Se eu puder, eu vou lá e vou, baixa isso aí. O cara vai baixo. O grão de areia é aquele que você não percebe, ele vai se aproximando. Você vê um dia hoje, um dia amanhã. Um dia você se pega de madrugada vendo isso, ela deitada, você de madrugada vendo. Um dia você não percebe, você está à mesa, ela lá e você à mesa vendo. É o grão de areia. Então, o grão de areia, naquele momento, veio para o título exatamente por conta disso. Deixa eu ver se com os textos que eu tenho aqui eu incomodo alguém. Top demais. Grão de Areia, edição ilimitada, né, pai? Sim. Tem uma coisa que me permita, quando nós fizemos a edição desse livro, foram editados 1000 exemplares, e nós fizemos em Salvador, um lançamento em Salvador, e me perguntaram, na época, qual o preço do livro? Na época, que foi meados de 2001, eu disse de R$1 ao infinito. Algumas pessoas não entenderam. Eu disse, todos os exemplares que forem vendidos, o valor será doado para uma instituição de caridade. Na época, eu estava em Salvador, eu trabalhava no SESC Senat, eu era diretor do SESC Senat em Salvador, o CAP de Gontran Guimarães Neto. E aí eu cheguei um dia no Pelourinho, com alguns amigos que me acompanhavam e tal, não sei o que, aí a gente começou a vender, né, o livro e tal. O pessoal, e aí qual o preço? De R$1 ao infinito. Eu sou certo, por quê? Aí eu abri até um texto que fala sobre a mulher, geralmente tinha uma mulher à mesa, e fala sobre o poder da mulher, de colorir o mundo e de descolori-lo. A mulher tem todo um poder, né, sobre o mundo que a gente desconhece. E aí as pessoas dizem, caramba, que massa e tal, não sei o quê. Pois é, isso é a infinitude. O real que é o preço, menor preço. Mas se você quiser, você pode pagar com 2, com 5, com 10, com 50, com 100, não me importo, porque tudo que você me pagar aqui não vai ficar para mim. Ele vai ser entregue para uma instituição de caridade. Acabaram praticamente eu tenho acho que raríssimos exemplares hoje. Meus filhos colocaram uma vez na internet. Que bom, né? Venderam tanto. Acho que hoje eu tenho, não sei se eu tenho 10 exemplares hoje. Lembrando que o nosso episódio vai ao ar todas as semanas por causa dos nossos patrocinadores. Império Autopeças, Brito Burger e Cello Mix Produções. Pode. Ele falou do Estrelão. Do Estrelão também? Ele falou. É para fazer o merchan do Estrelão? Sim, vamos falar do Estrelão. Não foi? Vamos falar do Estrelão. O Estrelão é exclusivo. Compadre, no início a gente estava falando por que eu teria que chamar de compadre e tal. É o costume. Como o compadre Rito veio aqui, eu já tinha falado. Sim. Como nasceu os compadres? Esse grupo maravilhoso. Um dia nós nos reunimos, a gente tinha uma amizade em comum e tal. Um dia nós nos reunimos na casa de Renilton, na casa da sogra de Renilton, para comer um cuscuz. A gente geralmente comia um cuscuz, tomava um cafezinho com leite, aquela coisa trivial. Mas não era grupo, era apenas um encontro. Tá fazendo o quê? Nada, vamos. A gente ia e reunir. E aí nós descobrimos o seguinte, que Renilton, numa conversa ali entre nós, descobria que Renilton tinha um compadre, eu tinha um compadre, Alisson Aguiar tinha um compadre, então outro tinha um compadre. Eram compadres. Eu não era compadre de Renilton, que não era compadre. Não, eram compadres. E aí, conversa vai, conversa vem. Tô compadre. Acabou de a gente, que tal nos chamarmos de compadres? Porque não eram os irmãos tal. E sim, o compadre, detalhe, o grupo não é compadre, é compadre. Ou seja, é aquela coisa, meu compadre. É aquela coisa assim mais trivial, né? Não tem o peso do compadre, né? Sim. E aí é uma coisa que a gente entende. O compadre em si, ele é um outro pai para quem a gente ama, né? É aquela coisa assim, quando você convida alguém para ser padrinho do seu filho, é um pai à parte, que se em algum momento houver necessidade, você sabe que pode contar com ele. E o compadre surgiu exatamente nisso. Naquele momento, a gente estava surgindo como auxiliar um do outro.
Isso foi se expandindo, né? Aí foi tomando forma. Nós temos regras que não são escritas, né? São regras que são passadas de um para o outro que não são escritas. Uma coisa que aconteceu durante um bom tempo é que, se houver uma necessidade a qualquer hora do dia ou da noite, você entra em contato com o compadre para que ele possa lhe ajudar. Isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Então, surgiu assim os compadres. Num dia tomando um café, que na verdade foi café com leite e cuscuz, pão de sal com ovo. Que durante muito tempo foi a tônica nossa. Vamos tem café lá em casa. A gente fazia o que? A gente ia para lá, era café com cuscuz, pão com ovo e aquilo. Depois foi tomando novas formas. A gente fez jantar, a gente fez almoço, café mais elaborado. E assim, foi assim que surgiu. E nas reuniões, quem lava os pratos? Então, nas reuniões, nós temos dois caminhos, né? Primeiro, eu não vou te responder falando de quem não lava, ok? Então, nas reuniões, quem não lava o prato? O anfitrião. Então, nós temos um café em sua casa. Na sua casa, naquele dia, nem o senhor, nem sua esposa lavam os pratos. Quem lava é um compadre que foi, ou ele foi sorteado antes, como acontecia, ou ele foi previamente indicado. Nós temos algumas histórias sobre isso, né? Então, assim, antigamente nós fizemos primeiro o sorteio, então, a sequência. Compadre fulano, Beltrano, Ciclano, então fazia, ele lavava, e aí o próximo, quando ele fosse lavar de novo, já tinha passado em inúmeros cafés, ok? É isso. A questão é que quando ocorre um café na casa de um compadre, que tem alguém que vai lavar, os compadres não têm dó, não têm pena, não têm compaixão. Por exemplo, na casa de compadre Dial, teve um que foi lavar ia ser o dia dele lavar os pratos, e nós bebemos caldo de cana num tacho de fazer feijoada. Botou um pouquinho, ia lá tomar café no prato. Já tinha tomado café, já vai pegar um prato, não, vamos tomar aqui. Então, assim, eu não tinha pena, não tinha paixão, não. Eu juntava, terminava, depois de ter terminado, tudo, ter comido todo, falava, rapaz, me deu vontade de tomar caldo de cana, então bora. Aí não pegava uma panela, outro pegava isso, outro pegava uma... Vamos sujar mesmo. Sujava, ele ficava lá. O importante, porque é um processo terapêutico, a gente falava que é terapia cheia dos compadres lavando. Literalmente. E eu me senti muito lisonjeado, compadre, quando eu recebi o convite para fazer parte dos compadres, ver vocês ali, que são referência, nem só para mim, mas para muitas pessoas aqui do nosso município. Então, fazer parte daquele grupo é muito bom, é bom demais. Embora a gente às vezes tenha uns, né, mas é normal também, né? E que se não acontecesse isso, também não seria os compadres. Se eu falar assim, às vezes às vezes constantemente. É que, na verdade, uma das questões do compadre é que ali a gente não está para agradar o outro. A sua verdade não é absoluta, a minha verdade não é absoluta. Às vezes eu tento fazer o senhor compreender minha verdade, o senhor tenta me fazer compreender a nossa verdade, a minha verdade, a gente se bate. Depois, sossegado cada qual no seu canto, tranquilo, nada de ressentimento, nada de rancor. Né? A ideia é exatamente essa. Né? Normal, também tanta cabeça, né? Não, e a vantagem é essa, nós temos ali, né, de botafoguenses, vascaínos, flamenguistas, palmeirenses, São Paulino. Isso só no âmbito do esporte. Religiosidade. Nós temos evangélico, nós temos católico, nós temos ateu. E assim por diante. No âmbito das profissões, nós temos psicólogo, nós temos policial, advogado. Nós temos advogado, e assim por diante. Ou seja, então, a ideia é a gente conseguir conviver e sobreviver com essas diferenças. E deixa o compadre Alisson se recuperar aí, você vai chamar ele para bater uma laje. Vai. Detalhe, hoje eu não bato mais laje. Não. Paulo Júnior falou com a gente aqui sobre o Estrelão, né? Falou, e o Estrelão, a falar do Estrelão. Vamos falar do Estrelão. Nós levantamos um sorteio aí através de parceria com o Estrelão da JK, no nosso Instagram. Uma sandália. Eu queria que o Padre também falasse um pouco sobre o Estrelão, sobre a vida do Estrelão, quantos anos tem o Estrelão, falasse um pouco da história do Estrelão também, que é muito importante, porque a gente não conhece, tem muita gente que não conhece a história do Estrelão, porque não é de um dia para a noite, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, até a gente chegar no momento do sorteio. Então, tudo se inicia há mais de 60 anos.
Meus pais casaram-se e minha mãe costurava. Meu pai era bancário e naquela época bancário não ganhava tão bem, né? E minha mãe era costureira, com aquelas máquinas antigas de pé, né? Sim. E ela costurava camisas, calças, etc., para vender, para poder sustentar a família durante muitos anos, né? Ela é a mais velha é a segunda mais velha da família, terceira mais velha da família, mas mais velha das mulheres. Ela só é mais nova do que meu tio Duétio e tio Mozinho, então o restante, minha mãe, da família é a terceira mais velha. E quando meus avós se separaram, ela assumiu praticamente a casa, junto com minha avó, para cuidar dos seus irmãos. E um dia, eles botavam barraca na feira. Meu pai trabalhava durante a semana no banco e no final de semana eles botavam barraca na feira. Inclusive pegavam o caminhão à noite para vir colocar barraca em Bicuí, estrada de chão. Eles não dormiam de sexta para sábado para não perder o horário do caminhão e tal. E um dia minha mãe, cansada daquilo, tem um tino. Minha mãe é de uma inteligência absurda, né? Falou assim, Então o senhor tem que puxar, né? meus pais, graças a Deus, me pagam muito, mas minha mãe tem um tino absurdo. E aí um dia ela chamou meu pai para ver o que podia fazer e eles descobriram um pontinho, um ponto pequeno. E descobriram também que tinha um cidadão vendendo os restinhos de uma loja, chamado naquela época de armarinho, né? Onde vendia, né, tubo de linha, sapato, enemaru, essas coisas, né? Armarinho, né? Sim. E aí meu pai deixou o banco, se uniu à minha mãe, compraram esse ponto, que era um beco, conseguiram montar aquilo ali e montaram um armarinho. E colocaram o nome de Armarinho Estrela, há 61 anos. Esse armarinho cresceu, hoje é o Estrelão da JK, uma loja que tem 61 anos, já passou por tudo que você pensar, né? Plano Collor, falência, tudo, e ela conseguiu sobreviver a tudo isso. Minha mãe à frente de uma... meus pais à frente, meu pai durante muito tempo, a minha mãe à frente dos últimos quase 30 anos. E o Estrelão é isso, ele conseguiu sobreviver a essas intempéries todas. Hoje o Estrelão tem 3 lojas, né, na mesma loja, né, são 3 estruturas, mais uma sobreloja. Ele atravessa um quarteirão de um lado ao outro, né, nós temos a loja do lado da Avenida JK, com outra loja infanto-juvenil. Na Manuel Novaes você tem outro lado também com a outra loja, ou seja, é uma loja gigante, né? Vende calçados, confecções, bijuterias, etc. Essa é a história do Estrelão. Tem muita coisa, gente, aconteceu muita coisa no Estrelão. Uma vida. Eu digo, minha mãe não gosta de falar sobre. Minha mãe faz doações. Eu diria que minha mãe poderia ser uma maçom tranquilamente. Porque a maçonaria, ela faz doações que ninguém sabe. Diferente do Lions. Eu fui Lions e maçom. Um secreto, né? O Lions, se ele vai te doar uma cadeira de rodas, ele faz uma festa. Isso é da natureza do Lions. Ele faz uma festa, ele mostra que ele fez e faz. A maçonaria, ele doa 100 cadeiras de rodas e você não tem você só vê a pessoa passar a cadeira de rodas. Nem noção. Não sabe. Eu falo que eu fiz isso na madrugada. Houve um período quando eu estava, à época, na maçonaria em Eunápolis, a gente doou mais de 500 cobertores na madrugada. No dia seguinte, ninguém saiu do grupo, ninguém sabia. Quando o pessoal recebia, estava no dia seguinte, batia a porta, à noite, chovendo, frio, a gente entregando, está aqui, então é bem isso. Minha mãe, eu diria, ela poderia ser maçom muito bem, porque minha mãe faz doações que você não tem a menor ideia. De centenas já doou centenas de sapatos, sacolas e sacolas de roupas, para igrejas. Detalhes, para a igreja evangélica, não, para a igreja de um modo geral, né? Para igrejas, para pessoas necessitadas, e ela não gosta de falar isso. Eu estou falando aqui sem a permissão dela, né? Então é isso, ela é bem aquilo. E o segredo de estar de pé durante esses 60 anos, sem dúvida, é isso. Perseverança, amor, ela tem um amor gigantesco pela loja. Perseverança e amor, dignidade. E onde a gente também estava falando sobre a caridade, né? Caridade, sim. Algumas versões dizem amor, outras versões de caridade, que são depende são de sinônimos. Né? Isso. Pois bem,
Então está aqui a sandália, né, do Estrelão JK em parceria com o Camaleão Cash. Nós vamos fazer esse sorteio agora. Quem comentou lá, né, deixou seu nomezinho lá nos comentários, está concorrendo e vai ser agora o nosso sorteio. Nossa produção poderia trazer para nós aqui. Nós elaboramos um sorteio bem simples, né? Como não foi muito grande o número de pessoas que participaram, a gente resolveu fazer aquele sorteio básico e simples de praxe. Lembrando que é uma sandália, só para vocês entenderem, ela é específica, tem um número específico, não ocorre, porque nesse caso não tem como trocar, Sim, porque ela entra, quando ela sai do sistema lá, não tem como voltar. não tem como voltar. Sandália feminina número... Eu acho que é 37 ou 38, eu não me recordo. Pode, eu vou deixar que o senhor pegue. Posso? Pode. Eu posso pedir uma gentileza? Eu posso pedir para cá fazer Pode, isso? à vontade. Não, pode vir aqui, por favor. Esse trem mais lindo, não é? Ela só não é mais bonita do que eu. Onde é que ela fica? Onde é que ela pode ser vista? Aqui do meu lado? Do seu lado aí mesmo. Aqui, ó. Prontinho. Cuidado com a câmera que está à frente ali. Prontinho. Fique à vontade. Boa noite, né? Boa noite. Pegou aí? Isso. Felizarda. 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 Vamos ver quem. Detalhe, gente, olha. Vai abrir? Detalhe, ela não tirou do bolso o nome. A gente tem. Você viu aquele Não, menino, tem cambalagem. aquele menininho que meteu a mão no bolso, fica saltando, foi o único papel dobrado. Né? Vamos lá. Não tem cambalagem. Eu falo, você fala. E olha, eu espero que seja minha esposa, viu? Por favor. E Juliana Rodrigues. Juliana Júlia. Rodrigues. Juliana né? Rodrigues. Júlia, Ó, Júlia. vão achar que é trabalhando, não é possível, não. Tá vendo, rapaz? Julie. Júlia, você ganhou a Você. sandália, Júlia. Parabéns, Júlia. Júlia esteve aqui conosco. Foi um papo muito saudável, muito rico. Obrigado. Ela que é prima do senhor, né? Fala, Esse povo é inteligente você demais. pedir para vir para sua esposa, vem para minha prima. Tá vendo? Tá vendo? Ficou Júlia em casa. Júlia é de uma inteligência absurda. Absurda, Sou apaixonado por absurda. aquela pensa uma pessoa maravilhosa. Júlia, parabéns, viu? Você ganhou a sandália. Está aqui nos nossos estúdios. Você pode pegar com a gente aqui. É a filha de Tutubaína. Fubá e Alinal. Compadre, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso podcast. Desde já eu queria te agradecer muito pela sua presença. Mas antes tem mais uma pergunta. E essa pergunta eu acho que é um pouco pesada, mas eu vou fazer. O senhor falou que gosta que jogue na parede mesmo. Mas não é muito pesado. O senhor vai tirar de letra. O senhor tira de letra. As pessoas gostam muito de usar o termo que a depressão é o mal do século. Isso a gente ouve as pessoas dizendo, né? O senhor concorda com isso? Então, o primeiro passo é a gente entender. As pessoas confundem, às vezes, episódios depressivos com depressão. As pessoas, às vezes, confundem tristeza com depressão. A depressão ela tem algumas características. Angústia, tristeza. E ela é uma patologia. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano está com depressão. E às vezes a pessoa está depressiva. É diferente. Ela está com um sintoma da depressão. A depressão ela é um mal do século, sim, assim como outros tantos males que esse século nos traz. Né? Mas eu te digo uma coisa. Quando a pessoa fala assim, depressão, eu já ouvi muitas vezes as pessoas me perguntam, depressão tem cura? Sim, dentro daquilo que a gente falou lá no princípio. Você recorda? Que na psicologia a cura é o acompanhamento. Então, se o senhor me perguntar, meu compadre, depressão tem cura? Eu vou te responder sim. Não a cura pautada na medicina, mas a cura pautada na psicologia, no acompanhamento. Isso porque a pessoa que tem depressão, ele vai necessitar utilizar medicamento e
tratamento durante o resto. O grande problema é que, às vezes, a gente entende que passou aquele episódio, a pessoa está curada. Ah, eu não tenho mais, não. Não. Ela pode ter, a pessoa pode ter crises com 10 dias, 5 dias, 10 anos, 20 anos. Ou seja, ela está instaurada e ali a pessoa não entende que a qualquer momento um gatilho pode despertar, né? Um gatilho pode fazer com que a depressão volte com força intensa. Existem algumas situações que a gente precisa ter cuidado. É aquilo que a gente chama de gatilho, né? O que despertou, né, aquilo lá no princípio, ele tem que ser evitado. Então, a depressão é o mal do século? Sim, assim como tantas outras patologias. A indiferença, para mim, hoje, é o mal maior, né? Eu não sei se o senhor se recorda, seu menino, mas provavelmente há uns... Eu vou usar uma música para falar sobre isso. Há alguns anos, há 10 anos, o senhor sentava na porta de sua casa com 5, 6, 8, 10 meninos e ficava até 2 horas da manhã contando caso de onça e ouvindo som de grilo. Sim. Né? E o senhor foi modesto aí, viu? Há 10 anos. Só É, para não revelar a minha idade. Não, é porque eu vou falar da música. Então, há 10 anos o senhor sentava-se a calçada com os seus amigos, contando caso de onça e ouvindo som de grilo. Sim. Né? Paulo Júnior era um deles. Sim, né? E aí o que acontece? Hoje, se a gente brincar, o senhor vai a uma pizzaria com Paulo Júnior e com mais alguns amigos, e em 5 minutos vocês estão falando para centenas de pessoas no celular, mas o senhor não fala com o Paulo Júnior que está do seu lado. E às vezes até fala, mandando uma foto para ele. Ai, Paulo, como é que tá aqui? Como é que tá aqui e tal? Olha o pessoal que tá me vendo aqui. Na verdade, o senhor tá falando no celular, de celular para celular, mas você não fala para os seus amigos. A indiferença. Esse sim é o grande mal do século. É quando você está sentado à mesa com dezenas de pessoas e você não compartilha aquilo que você tem de melhor com a pessoa que está do seu lado. E aquilo que você tem de melhor não é o seu amor, não é a sua caridade, não é a sua fé. Aquilo que você tem de melhor é sua essência. O que o senhor tem de melhor é a sua essência. Todo o restante é adendo. Todo o restante é adereço. Amar é adereço. Amar não é sentimento, amar é escolha. Amar é unilateral. O amor não tem bilateralidade. Amor é unilateral. Só eu sei o quanto eu amo Carla. Eu não sei se ela me ama. Só ela sabe o quanto ela me ama. Ela não sabe que eu a amo. É tanto que ela me pergunta todos os dias, várias vezes por dia, tu me ama? E é tanto que eu pergunto várias vezes por ela também, tu me ama? É tanto que se eu pegar um pouquinho, voltar no passado, eu pego um camarada de uma inteligência fantástica, absurda, conhecimento gigantesco de universo. Ele para diante de um amigo que tinha traído ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Estava na minha memória isso aqui agora. Então, aquele momento em que ele pergunta 3 vezes a Pedro, tu me amas? São 3 respostas completamente distintas e são 3 curas para as 3 traições que Pedro fez a ele. Traiu a primeira vez diante de uma escrava, lembrando que mulher naquela época não tinha valor de nada, e escrava tinha valor de menos nada, e ele trai diante de uma escrava. Ele trai diante de uma pessoa que era um conhecido da sociedade, ele trai diante de uma pessoa que não conhecia as pessoas. Ele trai em todos os âmbitos. Ele diz, eu não conheço. E Jesus diz para ele, tu me ama? Isso era para que Jesus dissesse para ele, entenda, e me pergunta de volta. Pedro não entendeu. Pedro respondeu, mestre, eu te amo. Mestre, eu te amo. Mestre, eu te amo. Ele não entendeu porque era só ele ter perguntado de volta. Quando Jesus perguntou, era só ter perguntado ao Senhor, Senhor, e tu me ama? A resposta de Jesus Cristo seria clara, óbvia. Eu te amei na cruz. Então, o mal do século é a indiferença. É quando eu não posso pegar e compartilhar a minha essência com a tua essência. Esse é o mal do século. Meu compadre, muito obrigado pela sua presença. Estamos chegando ao final do nosso Camaleão Cast. Muito obrigado, Carla, também, por acompanhar nosso compadre aí, Wildberg. E dizer que as portas estão abertas. Volte sempre que quiser e que puder.
Foi um privilégio enorme ter esse papo com o senhor aqui. Volto para casa cheio, munido de informações e de aprendizado. Muito obrigado. Meu compadre, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço ao Camaleão Cast, ao cast do Camaleão Cast. E dizer para vocês que é uma honra inenarrável, imprescritível e inafiançável. Tamo junto, quando quiser, estou à disposição. Muito obrigado, pai. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e fique ligadinho no próximo episódio do Camaleão Cash. Tamo junto.